Bom dia, gente linda desse canal de meditações motivacionais, dia 30 de julho de 2026 aí, uhul, 4 horas da manhã. Ele demora um pouquinho para subir, quando você for ver, vai ter talvez um pouquinho mais tarde. Mas eu tava aqui pensando hoje nesse canal que a gente traz meditações de segunda a sexta, todos os dias para você aí, no versículo de hoje. E aí eu vi algumas reportagens e vendo algumas coisas, e uma coisa que me chamou muita atenção foi Provérbios 4, 23. Provérbios 4, versículo 23, que diz assim: acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a tua vida. Acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Hoje nós temos uma facilidade com a internet, com os meios de comunicação, de, de recebermos muitas informações, né? E às vezes essas informações elas não vêm filtradas e aí acaba sendo não verdadeiras, acaba sendo não verídicas. E a gente tem que, a Bíblia fala que a gente tem que guardar o nosso coração. E muitas vezes as pessoas caem no engodo, no engano de comentar, de se irar, de pecar por determinadas informações que acaba recebendo, né? E nos mais casos extremos, isso virá pessoas se magoarem, se chatearem, virar problema, virar processo e assim por diante. Mas uma coisa que eu percebo também nesse nosso dia a dia, nesse nosso é, nessa contemporaneidade que nós temos agora, é que as pessoas elas estão abrindo o coração demais. E às vezes coração com pessoas que elas não deveriam abrir. Antigamente eu lembro de um povo que ia para a igreja com uma toalhinha na mão, e aí lá elas dobravam o joelho, eles dobravam os joelhos e choravam para Deus. Hoje as pessoas elas acham que chorar para Deus, que dobrar o joelho e falar tudo o que sentem para o Senhor é uma perda de tempo ou uma falta de resultado. Mas a Bíblia fala assim, ó, acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procedem toda a sua vida. E aí acaba aquele erro, né? De não abrir o coração para Deus, mas abrir o coração para qualquer um que estiver na rua. E às vezes são pessoas que não vão te resolver, que podem até te escutar, mas que não vão resolver o seu problema. Deus, ele vai. A Bíblia fala que a gente tem que guardar o nosso coração daquilo que a gente tem recebido, daquilo que a gente tem ouvido, daquilo que a gente tem falado. E não cair num engodo, no engano, né? De ouvir conselhos que não são da parte dele, né? É, porque a Bíblia fala assim, que tudo isso depende da sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É muito comum, né? Você, quando as pessoas não têm um discernimento, não conhecem a palavra de Deus, acabar entregando o coração para terceiros, entendeu? O que tá na mente, o que tá no coração. Ah, mas não, isso acontece. Isso acontece e não é pouco, né? As pessoas saem abrindo o coração para um, abrindo o coração para outro. E eu pude dar inúmeros exemplos aqui é, que acontece. Eu tive uma colega que ela recentemente me comentou que ela estava numa reunião e ela começou do nada, assim, falar de todos os planos, todos os projetos dela. E do nada uma pessoa também do outro lado ouviu e começou a criticar. E começou a falar que ela não tinha competência, não tinha capacidade aí para chegar onde ela queria e fazer o que ela queria. E começou a puxar e minar o sonho dela, puxar e minar o projeto dela. Então a gente tem que prestar muita atenção aonde está abrindo o coração. Uma outra também pegou e falou para mim que ela era, por ser cristã, abriu o coração e uma pessoa era de outra religião. E não teve, assim, a reciprocidade para receber a opinião dela, nem tinha maturidade para acreditar naquilo que ela acreditava. Então, nós temos que ter cuidado com quem fala, com quando fala, do que fala, para quem fala. Porque a Bíblia fala assim que nós temos que, dependendo da situação, nós temos que confessar nossos pecados, por exemplo, a pessoas que estão prontas para nos ouvir, têm sabedoria para ouvir e têm condição de nos ouvir. Aí você de repente abre pecado, abre coração, abre projeto para quem não está pronto e não vai te apoiar e não é ali no momento a pessoa indicada por Deus para ouvir você. Então tenha um pouco de sabedoria, porque até para falar isso eu tive que ter um certo dedo,
Porque às vezes a gente tá abrindo o coração com quem não tem a mesma fé, com quem não tem o mesmo projeto, com quem não tem a mesma visão, quem não tem a mesma fé, que não tem a mesma esperança, e podemos estar jogando tudo que Deus nos colocou no nosso coração fora. Tudo que Deus colocou de projeto no nosso coração no lixo. Então, de todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele, a Bíblia fala que procede a nossa vida. Essa é a mensagem de hoje. Passa pra galera, vamos criar o ciclo da motivação. Até porque se eu não te motivar, eu não cumpri meu papel. Pessoal, beijo, bom dia!